Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e fora da política não há salvação. Olá, esse é mais um Política na Veia, estamos aqui eu, Nassif e Cláudio Couto. Nassif e Cláudio Couto, bem-vindos. O governo aparentemente não, né? Certamente ganhou essa disputa, há muito tempo não ganhava uma disputa nas redes sociais como agora. A gente tem visto os dados aí dessa campanha, o Congresso inimigo do povo, que eu até queria discutir isso também aqui em algum momento, se esse é o tom certo, mas de qualquer forma ganhou essa disputa, expôs o que o Congresso tem feito, todo mundo acusou o golpe, né? Por exemplo, teve editoriais aí de alguns jornais, um deles, né, que eu já conheci, dizendo que o PT reinventou a luta de classes. Bem, eu diria que o Brasil, Nassif, está numa situação pior do que essa, que não é nem luta de classe. Na verdade, como sempre escreveu o Mino aqui, nós estamos ainda, na verdade, a disputa Casa Grande e Senzala. Nós não chegamos ainda nem na luta de classe, né? Nem no Marx, nem nos movimentos sindicais, né? Não, mas é ridículo, né? O que está em jogo aí é algo civilizatório do capitalismo, que é a tributação progressiva, ou seja, quem ganha mais paga progressivamente mais. O Brasil, você tem uma distorção monumental que o pobre é o que mais paga, por quê? Porque usa o imposto indireto. Como ele consome tudo aquilo que ele ganha, e tudo aquilo que ele ganha e ele consome, ele paga imposto. Se compra uma roupa, paga imposto. Se compra comida, paga imposto. Quando compara com a OCDE, o Brasil é a maior concentração de imposto indireto. Quando você pega um imposto direto, que é aquele que pega a riqueza da pessoa, Renda e patrimônio, né? o Brasil não tem nada. Então, você fala, pô, é luta de classe? Gente, é uma luta de classe, é uma maneira que o capitalismo encontrou para estabelecer justiça tributária, transforma em luta de classe. Mas só para dar um toque, eu estive lá no BRICS, no coquetel do BRICS lá, e o Haddad, eu conheço o Haddad há muito tempo, pela primeira vez eu vi o Haddad com a faca na boca. Essa bandeira da justiça tributária é a melhor bandeira possível. Primeiro, permite, digamos, para a parte mais popular aí, o rico contra o pobre, que é uma boa bandeira, mas tem um baita grau de legitimidade junto a quem pensa minimamente, de forma minimamente decente. Para quem não seja um Zé Pastore ou um Ives Gandra, Ou o rei do ovo. que sabe que a progressividade é um dos atributos dos modelos tributários justos, né? Então o Haddad estava vibrando lá. Tem muitas coisas em disputa no mundo, mas esse ponto está em disputa porque o que o Brasil está fazendo, o que o governo tentou basicamente, é fazer o contrário do que o Trump acaba de fazer nos Estados Unidos, que é a mais descarada projeto de transferência de renda de pobre para rico. Nem o Reagan fez igual, nem ele no primeiro mandato fez igual, quer dizer, destruindo o que resta do sistema de saúde nos Estados Unidos, os programas sociais de um país que é muito rico e é o mais desigual, é a maior potência, a maior renda, o maior PIB ainda, né? E ainda assim é o mais desigual dos países desenvolvidos, e ele vai aprofundar isso. Cláudio Couto, um ponto que eu queria levantar aqui era o seguinte: o governo ganhou essa luta nas redes sociais, é uma bandeira a ser empunhada, inclusive uma bandeira eleitoral, mas no fim o Alexandre de Moraes acabou dessa vez mantendo o governo nas cordas, porque ao tomar aquela decisão, a decisão de anular o que o Congresso fez não tem efeito nenhum, mas anular os decretos tem o efeito de deixar um buraco de 10 bilhões. Então, portanto, e coloca o governo numa condição de negociação pior do que a condição do Congresso. Não, sem dúvida nenhuma, né? E deixa eu só falar mais uma coisa sobre essa questão da luta de classe, Sérgio. Até o professor Bresser Pereira, né, andou tratando disso e colocando assim, o problema não é que não haja luta de classe, o problema é quem está ganhando, né? E a gente sabe que quem está ganhando não são os pobres, são os ricos, né? E ele até menciona nessa fala dele, nessa postagem que ele fez, acho que no Facebook dele, o professor Bresser, o Warren Buffett falando, não, tem luta de classe sim, Warren Buffett, um prócer do capitalismo, dizendo, só que nós somos o lado vitorioso dela e a gente quer continuar sendo. E no Brasil é a mesma coisa. Ou seja, a luta de classe é um dado da realidade, ela não é uma coisa que precisa ser recriada, já que ela é um dado da realidade.
A questão é, já que a gente reconhece que existe isso, e que se trata, se a gente quiser usar um termo mais neutro, digamos assim, conflito distributivo, a gente precisa discutir, afinal de contas, qual é a distribuição que é razoável. E não é razoável, evidentemente, a distribuição atual, em particular naquilo que se refere à questão dos impostos, né? Já que o Brasil tem um dos sistemas tributários mais regressivos do planeta. E aí, consequentemente, corrigir isso não é botar nós contra eles, não. É só simplesmente avançar alguns degraus, e não são muitos necessariamente, na escala da civilização. É pura e simplesmente disso que se trata. No que se refere à relação entre executivo e legislativo, me parece que o governo, meio sem querer, e por muitos méritos do ministro Fernando Haddad, diga-se de passagem, que foi quem resolveu para valer pautar esse tema, e aí acabou abrindo espaço para que ele fosse abordado, o governo conseguiu sair da defensiva, né? E mostrou, na realidade, que uma das formas que há em lidar com esse Congresso, que institucionalmente é muito poderoso, é pautar a agenda. Qual é o assunto que a gente vai discutir aqui? E pautar para a sociedade. Discutir publicamente, tratar da substância das decisões, e não só de qual é a lógica da relação executivo-legislativo do ponto de vista das normas constitucionais ou do regimento das duas casas do Congresso. Mas na realidade, dizer o seguinte, o que está em jogo aqui? Quem que está ganhando? Quem que está perdendo? Quem está defendendo os ricos e quem não está defendendo os ricos? Né? É disso que se trata. Eu acho que quando o governo colocou na mesa o assunto, colocou na mesa qual é o tema que está produzindo essa discussão, que está produzindo essa divisão, ele obrigou o Congresso a sair do seu lugar de conforto, de que quer tudo e não oferece nada, para ter que se justificar publicamente. E aí fica injustificável, porque é absolutamente injustificável, né? Inclusive, né, a gente viu uma matéria, me pareceu a matéria mais vergonhosa do Jornal Nacional desde a edição do debate Lula-Collor. Essa reportagem sobre essa coisa de luta de pobres contra ricos. Nós contra eles. Que reportagem vergonhosa. Foi tão vergonhosa que a própria Globo não replicou essa reportagem. O UOL deu isso, inclusive. Pegou tão mal que eles não conseguiram replicar a reportagem. Ó, tem que fazer um meia-culpa. Pelo amor de Deus, o que é isso? É um mínimo de civilidade. O Haddad não apenas colocou o tema na ordem do dia do Congresso, mas colocou o tema na ordem do dia do PT, que o PT sempre fugiu desse tema. Tem que levar em conta que no governo Lula 1 e 2, o Lula, graças àquele melhoria do preço de commodities, tudo, que deu uma boa reserva orçamentária aí, todo mundo ganhou. O Lula não quis mexer com essa questão da tributação direta, Então agora ele percebe que o jogo é outro. Então, o único ponto fora aí foi Alexandre Moraes. É interessante, né? O Alexandre mostra uma coragem fantástica aí contra tentativa de golpe de 8 de janeiro. E agora ele pisca. Você tinha o Hugo Mota totalmente na defensiva, levando pancada de todo lado, mas daí vem o Alexandre Moraes se colocar como poder moderador. O Supremo não é isso. O Supremo é para dizer o que é constitucional e o que não é constitucional. Tem aí também um pouco de um pensamento liberaloide que domina uma grande parte da corte, né? Lembrar que, por exemplo, esses dias o Barroso falou que trabalhador com direitos um trabalhador protegido é um trabalhador sem direitos. Eu até hoje não consegui entender a... É demais. Eu acho, na realidade, o seguinte, né? A proposta do IOF, feita por meio do decreto do governo, que depois o Congresso derrubou com aquele decreto legislativo, eu acho que essa proposta, na realidade, é um bode na sala. Ou seja, o governo, na verdade, diante da total falta de alternativas deixada pelo Congresso para qualquer tipo de ajuste de contas, ele falou, vou botar um bode na sala para ver se esses caras são forçados a negociar. E aí veio com o decreto do IOF. Aí o Congresso derrubou, e a gente tem aí esse conflito relativo à constitucionalidade, né? De um lado, o Congresso não poderia derrubar um decreto do presidente, de outro, aquela discussão sobre o caráter do imposto, né? Sendo um imposto regulatório, se ele poderia ter uma finalidade abertamente arrecadatória, isso evidentemente daria uma discussão constitucional. Quando o Alexandre de Moraes ele decide que tudo vai ficar em suspenso e que as partes têm que encontrar uma conciliação, o que eu acho que ele está, de alguma maneira, fazendo, honestamente, é mais favorecer o governo do que o Congresso. Porque o que ele está dizendo é, olha, o bode aqui, ele está em suspenso. Resolvam-se aí de outra forma. Como o Congresso está na defensiva nesse momento,
por conta da campanha que o governo e a militância de esquerda fizeram nas redes, e mesmo, né, por conta do discurso que o governo oficialmente faz por meio do ministro da Fazenda e do presidente da República, eu acho que o governo está num momento bom para poder tentar negociar outras questões. Então, não é ruim para o governo essa suspensão dos 2 decretos, porque, no fim das contas, na minha leitura, isso repõe as coisas naquilo que era desde o começo a intenção do governo, que era botar o bode na sala para forçar uma negociação sobre outras questões. Porque, claro, não é o ideal você aumentar o IOF dessa maneira. Pode ser sobre as bets, eventualmente, que aí você está regulando um tipo de operação que é ruim, mas sobre operações financeiras no modo geral, a gente pode discutir o quanto isso é desejável aí do ponto de vista do funcionamento do mercado. Agora, no que se refere à negociação, eu acho que o governo sai bem dessa história. Claro que todo mundo sai cantando vantagem, né? O Congresso sai cantando vitória, o governo sai cantando vitória, mas analisando todo o processo, eu acho que o governo é mais vitorioso nesse caso do que o Congresso. Tem só um detalhe nessa história, é que você tem um prazo para apresentar o orçamento. Ou seja, o tempo corre contra o governo e a favor do Congresso. Porque a intenção do Congresso, obviamente, não é inviabilizar o governo. Então você entra agora com o orçamento com 11 bi ou 12 bi a menos aí, um governo que já está cortando para todo lado. Você não tem gasolina nem para avião da Fábia, não tem estrutura nem para as agências reguladoras, para as universidades, né? Então, o orçamento ele não vai ter tempo de fazer o ajuste até o orçamento, né? Vai ser entregue nas próximas semanas, né? O Lula acabou ganhando também, essa onda também favorece, do ponto de vista disso, de você retomar a agenda do governo e também de você ter um tema, um mote, campanha eleitoral, que calhou também dele agora poder ter liberdade, por exemplo, para vetar esse aumento de deputados e deixar a conta para o próprio Congresso. Vai ser mais um ponto de desgaste, eu acho que é também um ganho aí. Agora, eu queria levantar um ponto, Couto, e ouvir o Nassif também, sobre o tom da campanha, né? O Congresso inimigo do povo. Muita gente achando, por exemplo, que repete um pouco o autoritarismo bolsonarista. Quando você nomeia o Congresso de forma geral, é o que? Você quer fechar o Congresso? Não seria o caso de nomear o Centrão inimigo do povo? Ou Hugo Mota, individualizar? Vocês acham que o tom da campanha é esse mesmo? Está certo? E que consequências a gente pode ter desse movimento? Lembrando que a gente vai ter alguns protestos aí ao longo dessa semana, alguns deles organizados pelo Guilherme Boulos e tal. Já teve um lá no Banco Itaú, mas vai ter manifestação, volta o tema da jornada 6x1. Mas, Couto, o que você acha? O tom é esse aí mesmo? Não, eu não gosto desse tom, eu não gosto dessa expressão. Eu acho essa expressão. E não é que eu não gosto por uma questão estética. Eu acho que essa expressão é muito perigosa do ponto de vista da democracia. Numa democracia, você taxar certos setores porque estão defendendo interesses que a gente sabe, não são interesses razoáveis, mas é do jogo da democracia que eles os defendam. Né? Os taxar como inimigos do povo, né? Você está colocando, na realidade, setores como setores que sequer deveriam existir. Né? São setores ilegítimos. Então, claro, esses excessos vão acontecer, você tem uma campanha que é feita por grande parte da militância, né? Isso evidentemente gera, né, uma intimidação desses setores, mas gera também um discurso possível de deslegitimação da própria campanha. Então, eu acho que o conteúdo é ruim quando se coloca nesses termos. Eu acho que é muito mais claro você colocar em termos de quais são os interesses aos quais ele se opõe. Se ainda colocasse inimigo dos pobres, eu até acho razoável, mas inimigo do povo em geral é muito, muito complicado. Pode parecer uma pequena discussão semântica aqui, uma terminologia, mas num regime democrático é muito complicado você taxar certos setores de inimigo do povo. Inimigo do povo é quem tenta dar golpe de Estado. Aí sim. Aí, vamos dizer, o bolsonarismo é inimigo do povo porque tentou dar um golpe de Estado. Isso é outra história, é inimigo da democracia. Aí não há muito o que mediar. Agora, esses setores aí que estão defendendo seus interesses, mesmo que a gente ache que não são interesses razoáveis e que eles devem ser combatidos e devem ser expostos, é do jogo, né? A democracia é assim mesmo. Então, eu não acho que esse é um bom caminho, mas pautar o discurso, polarizar em cima dele, isso eu acho que é absolutamente necessário e importante e positivo, inclusive para o próprio regime democrático, não só para a questão substantiva da distribuição de riqueza. Para o jogo democrático em si, tem que politizar a discussão. E nesse sentido, eu acho que a campanha vai bem. Vamos pegar algumas dúvidas aí.
Em relação ao conceito de democracia, aí, é evidente que esse modelo, esse conjunto de poderes que foi dado ao Congresso, e mais que ao Congresso, aos presidentes de partidos aí, distorce completamente a democracia. Porque o que você tem hoje aí? O presidente do partido ele pode tirar o deputado que quiser, ele controla a verba orçamentária, ele controla o horário de televisão e ele tem as emendas PIX aí que garantem a reeleição. Então você tem aí uma distorção profunda no modelo democrático. Você tirou totalmente o equilíbrio do modelo democrático. Quando ele avança sobre questões aí a maneira como o próprio Hugo Mota atuou, para mim ficou nítido que ele quer inviabilizar o governo até 2026. Agora, quando você faz uma campanha, então, digamos, de um lado, você tem um lado positivo, que é chamar a atenção para a população da importância de eleger deputados que defendam os seus interesses específicos. Agora, de outro lado também, concordo com o Couto que o ataque ao Congresso em si, cá para nós, se entra um Tarcísio de Freitas com o apoio da Polícia Militar, com o apoio de Forças Armadas, ele é muito mais frio e objetivo do que o Bolsonaro e seus militares bananões lá, que entregaram tudo para o Congresso aí com medo do impeachment. Né? Então, digamos, a possibilidade, esse impasse, se não for resolvido, a possibilidade de um Bonaparte lá na frente é total. A única torcida que a gente faz é que seja um Bonaparte com competência, mas o Brasil é tão pé frio nessa área aí que é capaz de vir um Tarcísio de Freitas efetivamente, né? Então é uma situação muito... Agora, se não for tirado esse nó desse poder excessivo do Congresso, eu acho que a democracia brasileira vai para o vinagre. Vai para o vinagre ou com uma reação contra o Congresso ou um golpe que o Congresso já está dando hoje aí, se apossando do orçamento da maneira como se apossou. Né? É um momento muito intrincado, mas muito intrincado. Nassif, lembrando do projeto, é um projeto claro, e é um projeto que tá, vamos dizer assim, que está bem estruturado e que até agora também a gente não viu uma contraposição a ele, que é a ideia de fazer uma maioria, principalmente no Senado, mas também na Câmara, dessa união centrão com o bolsonarismo, que vai ser um outro tipo de golpe que a gente vai viver, que vai ser um golpe parlamentar. Né, um domínio para inviabilizar ainda mais o executivo e emparedar o Supremo. É isso que a gente que está em jogo também. E aí é o seguinte: não é também só uma campanha de rua, não é só a capacidade de eleger, é de conseguir convencer a população a eleger nomes mais razoáveis, vamos dizer assim. O Supremo tomar uma decisão em tempo hábil para impedir o que está acontecendo, essa transferência brutal de dinheiro, como tanto você quanto o Couto mencionaram, por meio das emendas, que depois vira caixa de campanha, que depois elege o que a gente tem visto. Né? Isso não é vontade popular. Tem gente que andou escrevendo sobre isso aí, que é vontade popular. É uma vontade popular num sistema que está desigual, onde a competitividade, que já era muito ruim, piorou e foi anulada em vários pontos. Então não vai adiantar nada reeleger o Lula se o objetivo do Centrão e do bolsonarismo de tomar conta, transformar o Congresso num bunker, se realizar. E isso vai depender de uma regulação maior das emendas. Nós estamos numa situação que é muito, muito complicada desse ponto de vista. Agora, se você falou um ponto, eu só queria lembrar o seguinte: nós aqui na Carta, desde muito tempo, já fizemos várias capas. Eu me lembro de capa ainda no início do primeiro governo Lula, tal, que a esquerda nunca entendeu duas coisas: nunca entendeu o papel do judiciário e também nunca entendeu a dinâmica do sistema tributário brasileiro na perpetuação da desigualdade. Era uma das primeiras coisas para não ter sido atacadas lá atrás. Era ter tentado resolver isso aí, porque demora a entender. Agora agora virou perde e ganha, você tem que escolher um lado, é que ficou isso mais claro, mas é a tal barafunda, quer dizer, e aí a gente também já discutiu nesse programa no passado que aquela primeira fase da reforma tributária ia ser aprovada porque era uma coisa meio senso comum. Né? Mas a parte principal, que é mexer nessa estrutura de renda e patrimônio, que é dar problema, e tem dado, né?
cá para nós. Se for pegar, digamos aí, quando que o Brasil perdeu o bonde da melhoria da renda, da projeto de país, infelizmente, foi a nossa geração. Foi a geração constituinte. Tanto Fernando Henrique quanto Lula. Não tiveram. O Fernando Henrique, quando abriu tudo para financiarização, você tinha duas maneiras de atacar aquela questão, porque até os anos 80, o mundo inteiro, um papel muito, muito pesado do Estado, que foi relevante para aquela indústria mais pesada. Quando entra um novo desenho econômico, com informática, digitalização e tudo, você precisava de uma indústria flexível. Então você precisava fazer a transição desse aparato estatal para o aparato privado. Você teve dois modelos que foram utilizados. O modelo da União Soviética, que é a teoria do choque. Derruba tudo que o mercado reorganiza. E o modelo chinês, que era o seguinte: vamos fazer planejadamente. Vamos preservar aquelas indústrias, aqueles setores que são centrais para a economia e, na ponta, estabelecer a competição, estabelecer o estímulo à livre iniciativa e tudo. E o Brasil optou pela teoria do choque com o Fernando Henrique. Joga fora tudo aquilo que foi construído com a Telebrás, CPQD e tudo. Isso põe a Petrobras sob controle da Bolsa Americana quando abre um capital inutilmente lá. Então você acaba com as ferrovias. Eu estava no Palácio Bandeirantes aí quando o Covas teve que assinar aquele acordo com a União lá para entregar a FEPASA para a União para ser destruída. E quando entra o governo Lula, o Lula faz o governo da contemporização, consegue grandes avanços em políticas paternalistas. Eu não estou nem usando o paternalista como coisa ruim. Ele consegue reduzir a fome e tudo. Em alguns momentos, ele faz uma boa política de comércio exterior, mas, digamos, o aproveitamento do potencial brasileiro, estrutura de ciência e tecnologia e tudo, ele dá espaço para a construção, digamos, dessas estruturas, mas não tinha um projeto de país e não queria o confronto. E por não querer o confronto, ele não avança na modernização da tributação direta. Permite todos esses ganhos aí. Então, digamos, quando você pega a China, onde chegou, a própria Índia, e você pega o Brasil, especialmente cá para nós, né? No plano real, deu uma força política para o Fernando Henrique fantástica. A partir do plano real, ele poderia ter implantado aí um conjunto de medidas relevantes aí de modernização e tudo. Então, nós chegamos agora com uma economia, um modelo político indo para as calendas, com a participação de todos os poderes. Isso aí começa com o golpe do impeachment lá, com o Supremo participando, mídia participando. É um horror, um horror. Então agora você é um país que está catando os cacos aí com baitas oportunidades aí na área de energia verde, na área de inteligência artificial mesmo aí, na área de metais raros e tudo, e sem um plano de voo, né? Lembrar que o setor elétrico, o início da privatização do setor elétrico completa 30 anos esse ano. Foi a Celsa em 1995 e é outro desastre, né? A forma como foi feito e conduzido até agora, né? Quer dizer, nós tivemos um aumento brutal de energia que tem um efeito sobre a inflação inercial, que não se resolveu até agora. Quer dizer, o impacto sobre os preços é constante ao longo do tempo e você transformou um setor que tinha uma lógica de integração nacional numa barafunda. Não, e você pega agora aí com esses incentivos que dão para energia eólica, energia termoelétrica, aí você criou uma super oferta de energia intermitente, que você não tem o acompanhamento da energia hidráulica aí, né? Então olha, todas as coisas boas dos anos que foram construídas desde o plano de meta. A CEMIG é dos anos 40, a Telebrás é anos 70. Todos esses avanços que permitiram você criar um corpo técnico relevante, tudo jogado fora. Se você pega hoje, o pessoal fala aí, os bilionários vão fugir do Brasil. Que vão fugir? Vão pagar imposto lá fora. Mas se você pega os cérebros que estão fugindo do Brasil, eu tenho uma filha que está fazendo mestrado na Espanha, é colega de uma colombiana que namora um colombiano que trabalha em Dubai. Trabalha com o quê? Com inteligência artificial. Diz que está assim de rapaziada brasileira de grande talento em Dubai. Aí falta de criação de um ambiente
adequado aqui, né? Você vê, o cara é tão desesperado que ele vai para Dubai, né? Nossa, é a nova Miami. Ô, Cláudio Couto, bem, o Brasil também sediou esse final de semana a reunião dos BRICS, e o Trump aí fez uma nova ameaça, né? Se bem que essas ameaças do Trump já estão virando piada. Se vai taxar em 10% quem adotar políticas anti-americanas, e fez uma crítica muito dura aos BRICS, que é obviamente mais um sinal de o cara que precisa gritar demais e ameaçar demais já não tem tanto poder. Mas o que você achou dessa reunião dos BRICS? Você acha que daí saiu algo mais consistente? As ausências não são necessariamente o problema, né? Porque o Xi Jinping já tinha vindo, não tinha muito sentido voltar, não é um grande problema, e o Putin não vem por razões óbvias, né? O Brasil assina o tratado, é parte do TPI, mas de qualquer forma, apesar dessas ausências, você achou que teve algum resultado positivo? Como é que você analisou esta reunião dos BRICS no Rio de Janeiro? Olha, acho que simplesmente é uma reunião que reafirma um pouco a consolidação do bloco, né? Inclusive, respondendo de alguma forma a essas bravatas do Trump, que eu acho que em boa medida são blefes, né? Como essa relativa à questão da moeda, né? Eles não fixaram já transações em novas moedas, em moedas dos países do bloco, por exemplo, mas sinalizaram que isso não está fora da agenda porque o Trump está resolvendo ameaçar todo mundo de retaliação caso o faça. E acho que é importante fazer esse tipo de afirmação. Mesmo porque eu fiquei aqui, né, pensando com os meus botões. Imagina você, né? O Trump acabou de negociar acordos com a China, né? Depois daquela guerra tarifária que a gente viu há algumas semanas, né? E agora, de repente, vamos supor que os BRICS começam a fazer negociação com moedas dos países. Ele vai o quê? Começar todo de novo? Vai retalhar a China mais uma vez? Vai lançar os Estados Unidos de novo numa crise por conta dessas tarifas? Vai fazer a mesma coisa com a Índia, que é um outro país do bloco? Não cola, né? Não cola. Então, na realidade, eu acho que a reunião dos BRICS foi importante para fazer essa afirmação. A não vinda do Xi Jinping tem muito a ver também com as tensões que existem nas relações entre a Índia e a China, tem afetado nas semanas recentes as relações. E aí o Xi Jinping não gostaria, certamente nesse contexto, de se encontrar, né, com o Narendra Modi, que além de tudo tem uma agenda com o governo brasileiro, né, uma agenda com o governo brasileiro, que é uma de uma visita de Estado. Então, tudo isso colocou a vinda do Xi Jinping como uma questão problemática nesse momento. Mas não porque a China está saindo dos BRICS ou está deixando de desafiançar. Tem muito a ver com esse contexto nas relações entre dois dos países dos BRICS, que, veja, tem também tensões internas, né? Não é porque esses países têm acordos econômicos que eles deixam de ter tensões em outras frentes, né? Então, acho que dentro desse contexto foi uma reunião bastante positiva, assim. Eu queria só chamar a atenção da o que é a sabedoria chinesa, né? No início eles queriam uma moeda que seria referenciada em commodities e o que eles. Eu até escrevi agora de manhã aí escrevi ontem, publiquei hoje de manhã aí um detalhamento do que são as ferramentas financeiras que eles estão montando. O que eles querem? Eles querem um modelo em que você use todas as moedas. Então você tem lá você vai ter uma espécie de um FMI que você pode depositar as suas moedas, tudo. Lá tem um fundo. Se algum país tem problemas cambiais, políticos e tudo, aquele fundo pode acudir o país sem as condicionalidades do banco, do FMI. Tem uma seguradora que eles estão montando embaixo do novo Banco de Desenvolvimento. Essa seguradora vai garantir até um percentual dos investimentos em áreas de infraestrutura sustentável, aí, de energia. Então, ao garantir isso aí, minimiza o custo de financiamento e abre espaço para o setor privado. Quando você pega os investimentos do BID, não tem espaço para o setor privado, né? Mas a parte mais relevante são os swaps, a possibilidade de você fazer comércio com as moedas dos países. E como que os países vão fazer? O país vai fazer lá, ele faz uma venda, ou está precisando de algum dinheiro lá. Ele pode escolher qualquer moeda e fazer uma operação de swap, de troca. Só que quem é o país que tem o maior número de parceiros comerciais do mundo inteiro? É a China.
Então, a moeda que vai ser preponderante aí, mesmo não sendo a moeda oficial, vai ser a moeda chinesa. Ou seja, se o Brasil precisar aí de recursos X aí, ele vai nesse banco, faz o swap em moedas chinesas. A única discussão que está emperrando um pouco aí é que a China quer que essa moeda tenha livre trânsito do Brasil. Isso aí não dá, senão isso aí é questão de soberania. Mas, digamos, nesse modelo que está sendo montado aí, de você usar as moedas nacionais nas trocas comerciais, a moeda que vai se impor é a China pelo próprio tamanho e dimensão do comércio chinês. Né? Eu queria chamar mais atenção de duas coisas. Primeiro, o prestígio da Dilma Rousseff no novo Banco de Desenvolvimento. O manifesto que teve lá fez um amplo elogio a ela. Eu estava no coquetel de lançamento lá. Ela é considerada como uma das grandes responsáveis por ter ampliado o número de países, porque os bancos não vão ficar restritos aos BRICS também. Quem trabalha com ela continua reclamando do mandonismo dela lá. Mas os parceiros aí, o ministro das Finanças da Rússia e outros aí, cobriram a Dilma de elogio. E ela aproveitou para tirar um sarro do pessoal. Quando ela lá atrás falou aquele negócio de. O que era o negócio de vento? Estocar vento. Uma expressão técnica, né? É uma expressão técnica. Se você está fazendo energia eólica, energia solar, o grande problema que você tem são as baterias. Isso é estocar. Tá certo que é um termo de engenharia que ela devia ter. Mas o pessoal caiu matando, caçoando, como se fosse. Ali a misoginia foi demais. Não, você sabe que depois o termo estocar vento foi usado, inclusive, em documentos do Banco Mundial, né? Tecnicamente, existe essa história de estocar o vento. É que não é só misoginia, também ignorância, né, Nassif? Também tem um grau de ignorância. O Brasil acabou avançando também nessa discussão com a China da ferrovia transoceânica, né? Vai ligar o Atlântico ao Pacífico para aquele porto que eles construíram no Peru. Agora, continua tendo uma impressão, uma reclamação de certos setores do governo e de fora especialistas de que o Itamaraty continua profundamente anti-China e muito ligado aos Estados Unidos. E a gente já discutiu isso aqui, não é o fato de você sair do colo dos Estados Unidos para cair nos braços da China sem nenhum tipo de posição de autonomia, é preciso ter, mas vocês acham que há alguma resistência assim fora do limite, e aí puramente ideológica, né? Vou usar essa expressão, embora tudo na vida seja ideológico, em grande medida, se há uma reação ali só por costume, nós não gostamos da China porque, sei lá, eles estão longe, são comunistas. Olha, acho que tem sim um elemento ideológico. Agora, cá entre nós, né? Ficar com restrições a fazer acordos com a China nessa altura da humanidade, por questões ideológicas, realmente está muito desatualizado, né? Porque, afinal de contas, a China é um dos grandes players aí do cenário econômico internacional. Então você vai o quê? Você não vai mais se entender com a China? Uma coisa que me impressionou muito aí, eu estou revendo aqui a biografia do Moreira Salles, que eu vou relançar, e logo no pós-guerra, com o Truman, havia uma tentativa de política de trazer inovação, trazer tecnologia para os países, para o quintal dos Estados Unidos. Né? Depois se perdeu completamente aí, e a diplomacia dos canhoneiros acabou se impondo. Uma discussão fantástica em todo o processo lá foi a questão da colaboração. Quando você vai discutir inteligência artificial, por exemplo, uma das grandes preocupações, tanto dos africanos quanto dos próprios chineses, é como que você integra as diversas populações com inteligência artificial, porque ela pode levar a uma maior desequilíbrio de renda. Então, a questão da colaboração está em todos os níveis. E o elogio dos sistemas horizontais, ou seja, o BRICS é um sistema horizontal. Ao contrário da ordem que foi construída, digamos, no acordo de Bretton Woods, que tinha os Estados Unidos e o dólar como elementos centrais. Então, essa questão da colaboração, hoje em dia, é algo muito presente, digamos, em toda aquela discussão. E cá para nós, hoje o soft power chinês é esse. Enquanto nos Estados Unidos você tem o Trump aí expulsando imigrantes, cortando ajuda e tudo, o que a China tenta é estabelecer
uma estratégia de colaboração e de ampliação de mercado, né? Então é bem interessante. É uma lógica de colaboração que os Estados Unidos teve em algum momento do século, obviamente não teve lá atrás, né, no século XIX, que ele já achava que a América Latina era quintal dele. Aí no pós-guerra teve algum momento, o Banco Mundial, mesmo com as restrições, ele tinha teve um bom momento aí para apostar no desenvolvimento global, né? E lá o que você via é essa questão da responsabilidade com o planeta. A questão ambiental muito presente, a questão ambiental muito presente, a colaboração com países mais pobres muito presente. Essa horizontalidade, até comentei com a Dilma no coquetel, falei, ué, mas é interessante essa horizontalidade. Eu falei, na hora de disputar os recursos não é bem assim. Evidente que você tem os interesses específicos e os conflitos específicos, né? Mas realmente é uma nova ordem. E a crítica que o Lula fez ao FMI e ao multilateralismo ocidental, na verdade, é uma pá de cal em cima de algo que acabou. Acabou por conta do enfraquecimento que veio lá atrás, aí do, do, do atropelo que os Estados Unidos fez em todos os níveis aí. Você pega aqui o nosso grande herói diplomático, aí, o Bustani. Bustani era o chefe daquela agência que fiscalizava armas químicas e que mostrou que aquela alegação dos Estados Unidos contra o Iraque era mentira. Foi afastado lá e o cara que substituiu ele agora, eles estão querendo colocar no alto cargo da ONU, né? Então é uma nova ordem que está surgindo e outra ordem que está acabando. E, em geral, quando você tem essas mudanças de bastão, você tem uma guerra no meio. Esperamos que essa guerra seja localizada, pelo menos. Pois é, o problema é que dessa vez ela pode acabar com tudo, mas quem está destruindo, na verdade, é a hegemonia americana, são os próprios Estados Unidos e o Trump, né? O Trump aprofundou isso primeiro. A falta de confiança hoje nas decisões do governo americano chegou a um tal nível, quer dizer, o sujeito de dia fala uma coisa, à tarde fala outra, à noite muda, no dia seguinte muda, isso já criou desconfiança. Segundo, fez um orçamento que claramente vai aumentar o déficit americano. E segundo, fechar a economia vai tirar dos Estados Unidos tudo que eles tiveram, a vantagem que eles tiveram até agora, que é distribuir dólar pelo mundo. Como é que se dá a hegemonia americana a não ser distribuir dólar pelo mundo? Os caras não entenderam isso, né? É arma, é você ter 700 bases pelo mundo e você distribuir sua moeda país a país. O déficit americano sustenta a hegemonia do dólar. Quanto menos circulação tiver, mais fácil você vai ser estabelecer outra moeda, embora a gente saiba o tamanho que ainda tem o dólar, né? Nós estamos falando de 60% das transações mundiais, seja dívida, seja ativo, é denominado em dólar ainda, mas a gente também sabe como é que são essas transições. Lembrar que quando os Estados Unidos decidiu lá em 79 acabar com o padrão ouro, acabou com o padrão ouro, todo mundo tá cheio de ouro lá, né, nos seus bancos centrais. Mas o fato é que hoje ele tem um valor que não tem mais no passado. Então você pode acabar com um monte de estoque de dólar na gaveta sem que o dólar seja dominante, né? Mas é um longo percurso porque você precisa também resolver essa integração, vamos dizer, financeira dos países em desenvolvimento, dos BRICS. É ainda uma coisa em questão. Você levantou aí vários pontos interessantes, Nassif, quer dizer, montar essa estrutura a ponto de também depois ter uma espécie de SWIFT, né? Aquela rede de transações automáticas e tal, própria, que está se tentando fazer também, mas ainda tem várias dificuldades ainda. Mas é um processo, Aliás, Sérgio, o maior crime que os Estados Unidos cometeu contra o dólar foi usar o SWIFT para tirar a Rússia do jogo e se apropriar das reservas da Rússia e da Venezuela. Então, digamos, o porto seguro do dólar acabou. Se hoje ele ameaça os BRICS com retaliação e tudo, a tendência o que vai ser? Gradativamente. Você pega aqui os títulos públicos brasileiros, as reservas em dólar, os chineses que estão comprando aí 1 bilhão por dia aí de títulos públicos. Porque o dólar, além da imprevisibilidade, ele passou a ser utilizado como arma política, né? É inacreditável esse emburrecimento. É decadência, é isso aí, né? Você não tem mais os estadistas aí. Só para dar um exemplo do que era o que eram os estadistas do capitalismo americano. O Nelson Rockefeller veio para cá indignado com o padrão britânico nas Índias, que era aquele negócio terrível. Ele falava, não, a maneira de você impor o seu poder
é desenvolver os países de acordo com o seu modelo. Então ele veio aqui, implantou o banco de investimento, convenceu o Prestes Maia a transformar São Paulo numa cidade rodoviária, convenceu o Assis Figueiredo lá no BNDES a criar um fundo que financiava estradas e tirava dinheiro. Então, sempre com essa ideia da ajuda, e criou um modelo aqui baseado no modelo americano, né? Hoje, quando você pega o que é a diplomacia americana, era o que os ingleses eram lá atrás, né? O que fizeram no Iraque, o que fizeram no Irã. É uma transição dolorosa aí, mas ainda com muitos percalços pela frente aí, né? Agora, Couto, você acha que nós vamos viver aqui essa tensão entre governo e Congresso? Você acha que ainda há que base que nós temos de uma acomodação para isso, ou já entramos numa reta mesmo já de campanha eleitoral aberta e vai ser disso aí para pior, dessa relação Congresso-governo? Olha, Sérgio, eu acho que na realidade a gente já entrou sim, né, na época de campanha eleitoral aberta. Acho que quanto a isso não há nenhuma dúvida. Agora, isso não é um caminho de mão única e sem volta, né? A gente viu agora toda a situação que se produziu em torno dessa questão envolvendo a disputa tributária. De repente o governo estava nas cordas, o Congresso criando ali todo tipo de problema, constrangendo o governo a se submeter a ele. De repente, você teve uma mudança na pauta com essa discussão sobre aqueles que deverão pagar mais impostos porque ganham muito mais, e essa situação parece que deu uma mudada. De repente, o Congresso começa a ter que perceber que vai ter que conversar um pouco mais com o governo. Claro, tem muita água para correr embaixo dessa ponte até as eleições do ano que vem. E daí, consequentemente, diante dessa situação, é de se esperar que até lá outras reviravoltas aconteçam. Mas o governo pelo menos descobriu que tem uma pauta que ele pode usar e que ele pode, inclusive, em grande medida, definir qual vai ser o debate público a partir dela. E com isso condicionar suas relações com o Congresso. Também, se o presidente Lula tiver uma recuperação na sua popularidade, isso muda a predisposição de muitos ali no Congresso nas suas relações com o governo. Ou seja, é um jogo que ainda está no meio. Então, muita coisa pode acontecer até lá. Agora, estruturalmente, institucionalmente, a gente tem hoje um Congresso muito poderoso diante do Executivo enfraquecido. Quanto a isso, não há dúvida. São circunstâncias da conjuntura, são certos temas do debate, é a popularidade do governo, essas questões, é claro, né, também o trabalho do governo nas suas relações com o Congresso, né, do ponto de vista das negociações, são esses fatores que podem produzir alguma mudança. Mas eu não dou isso como favas contadas, não. Sobretudo depois que a gente viu a reviravolta que aconteceu nessa última semana, ou nessas últimas, né, 2 semanas, portanto, um jogo que parecia em grande medida pré-definido, mostra-se que não está. Eu queria só lembrar, passar aqui rapidamente alguns pontos. Na verdade, três entrevistas, né? O Rei do Ovo já está aí, mas a gente teve o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, repetiu a mesma coisa, que o Bolsa Família é um problema para recrutar gente, que quem opera na legalidade, ou seja, emite nota, é bobo. Nós estamos nesse ponto no Brasil. Mas eu queria ressaltar uma outra entrevista, porque esse é um movimento mundial. E aí também é preciso restabelecer algum rumo na sociedade civil, nessas coisas, que foi a entrevista do Peter Thiel. Peter Thiel é o mais vocal e o mais extremista dos bilionários do Vale do Silício, que deu uma entrevista para um desses jornalistas também de extrema-direita dos Estados Unidos, num podcast, defendendo claramente a criação de um Estado, de uma área livre da influência do Estado. Livre assim, um lugar onde os bilionários mandam porque eles são melhores porque eles ficaram bilionários. Sem Estado, a gente estabelece as regras. É a pazárgada dos milionários, né? É isso. Mas vamos pegar aqui um ponto. Quando a gente pega as loucuras do Trump, esses vai-e-vens em relação ao dólar e o fortalecimento das criptomoedas, está dentro dessa lógica. Está dentro dessa lógica. E é interessante quando você pega o manifesto dos BRICS aí em relação à regulação das redes e da inteligência artificial, a diferença em relação aos Estados Unidos, né?
O que o Trump quer, no fundo, é por isso que o Alexandre de Moraes não tem que se queimar, porque o Alexandre de Moraes hoje é o grande personagem da luta do Estado Nacional contra as Big Techs. Quando o Trump vem, começa a desmoralizar o dólar e começa a estimular as criptomoedas, ele está claramente apostando no enfraquecimento dos Estados nacionais. E o novo padrão de dominação americano não é mais mandar, não é a guerra. Trump é contra as guerras aí. O novo padrão de dominação são as redes sociais e a inteligência artificial sob domínio das Big Techs. Essa é o grande lance aí, que até algum tempo atrás era visto como fantasia, mas que ele caminha nessa direção. Não tem outro sentido a maneira como ele investe contra o Federal Reserve, a maneira como ele critica os juros, a maneira como ele estimula as criptomoedas, o fato dele lançar suas criptomoedas, porque, digamos, a consolidação, as criptomoedas são a consolidação do poder das Big Techs e você trazer para esse grande bolo uma economia submersa aí que é o crime organizado. Que é o crime organizado. Você pega esse golpe aí de 1 bilhão aí no Banco Central, por onde que esse dinheiro está se esvaindo? Criptomoedas. Então, digamos, é um jogo muito mais amplo, não é só a nova ordem do dólar. Ele quer acabar com o conceito, porque o que caracteriza uma nação? Forças Armadas e moeda. Forças Armadas já não existe. Moeda, você acabando com o poder de moeda aí, quem vai definir a política monetária, quem vai definir as relações de troca são as criptomoedas e as Big Techs. Ué, pega hoje aí, vou pegar aqui, um dos pontos centrais aí que a gente vai ter que chamar atenção é o uso dos pagamentos pelas Big Techs. Pô, eu tenho aí um Google Pay, que eu pago com o Google. O meu celular tem o Apple Pay. Isso aí dá um poder mais adiante para as Big Techs para dominar também as transações econômicas. Então, a grande aliança é Trump e Big Techs contra os Estados nacionais e as moedas nacionais. O mundinho complicado que a gente veio parar, hein? Complicado. É distopia. Mas aí tem a inteligência artificial ainda. Eu acho que o Matrix era, na verdade, era um documentário. Que nós vamos chegar naquele ponto de Matrix. Vamos ficar todos servindo de energia para as máquinas. O problema nosso é a desinteligência natural, viu? É isso. Nassif Couto, então é isso. Até a próxima. E também agradecer muito quem nos acompanhou até agora. Até a próxima, Nassif. Até a próxima, Sérgio. Couto, Sérgio. Até mais, gente.